A missão parecia simples: montar o time histórico do Internacional. Escolher os 11 nomes óbvios, fechar e pronto. No entanto, a inteligência artificial começou a analisar com frieza absoluta, sem nostalgia, sem votação popular e sem apego emocional, só cruzando critérios objetivos, e o time que aparece você vai ver agora. E já aviso, ele não foi montado para agradar. Porque a pergunta é simples e incômoda ao mesmo tempo: quem realmente sustentou a história do Internacional dentro de campo? E tem um detalhe que muda tudo. Dessa vez, a inteligência artificial não ficou presa aos 11 titulares, ela teve liberdade para escolher um 12º jogador. Segundo a própria análise, sem esse nome, o time não fecha. Eu vou guardar esse nome para o final, mas presta atenção no caminho até lá. Porque o primeiro corte começa onde um time histórico precisa ser inabalável, no gol. E a inteligência artificial escolheu Manga, o Ailton, de 1974 a 1977. Ele é o rosto do Inter campeão nacional nos anos 70, junto da base histórica do tri brasileiro. O material destaca a excelência em defesa de bolas paradas e na reposição. Aquele goleiro que não só defende, ele organiza e acelera. No período, são bicampeonato brasileiro e tricampeonato gaúcho. Referência técnica do auge colorado, presença que dá controle quando o jogo vira sufoco, e que segura o time quando falta lateral e bola aérea começam a cair na área. Na lateral direita, Claudião, o Cláudio Duarte, de 1969 a 1977. Aqui entra o símbolo de torcedor dentro de campo. O clube o trata como ídolo histórico, com quase 15 anos ligados ao Inter desde a base, e papel central no primeiro brasileiro. As conquistas sustentam o tamanho: octacampeão gaúcho de 1969 a 1976, bicampeão brasileiro em 1975 e 1976. Ele dá lastro ao lado, aquele jogador que sustenta o time por imposição e por cultura, porque não tem nada mais raiz do que jogar pelo clube de verdade. A zaga mistura duas eras, para provar que grandeza não é uma década só. É continuidade, é repetir padrão em outro tempo, com outro estilo de futebol. Figueroa, de 1971 a 1977, é o primeiro zagueiro. Bicampeão brasileiro em 1975 e 1976, com vários gauchões na primeira metade dos 70. E tem um momento que virou mito: o gol iluminado. Ele é protagonista do lance que entra como marco fundador do primeiro título brasileiro do clube. Capitão, símbolo de excelência defensiva, presença constante na memória colorada. É o tipo de jogador que não perde duelo e ainda manda na linha, uma referência de excelência para qualquer geração. Do lado dele, Índio, de 2005 a 2014, o xerife do século XXI. Aqui não falta troféu: 2 Libertadores, um Mundial FIFA, 2 Recopas, uma Sul-Americana, uma Suruga, além de 7 estaduais no período. E não é só taça, é volume e presença: 391 jogos, 33 gols, 15 títulos, número raro para zagueiro. O material ainda fixa um detalhe de imagem: ele atuou no Mundial com o nariz quebrado. Técnica, postura e coragem de jogo grande. É o zagueiro que segura a linha e, quando precisa, vira símbolo de resistência. Na lateral esquerda, Vacaria, de 1970 a 1976, com titularidade forte entre 1973 e 1976. Ele entra como representatividade máxima do Inter de imposição dos anos 70, numa época mais física, em que apoiar com responsabilidade definia o tamanho do lateral. Foi peça de base do bicampeonato brasileiro de 1975 e 1976 e do ciclo estadual dominante. Titular absoluto no período dourado. Aqui ele é equilíbrio, disciplina e presença, o lateral que apoia sem abandonar o lado, e que define o tom do time pela seriedade com que trata cada lance. Agora o meio-campo. É aqui que o time ganha coração e ritmo. Sem esse encaixe, o time parte no meio, e vira 2 equipes, uma tentando atacar e outra apenas reagindo. Na direita, Valdomiro, camisa 7, de 1968 até os anos 80. Ele entra com um argumento que atravessa qualquer debate: recordista de jogos do clube, 803 partidas. Longevidade que pesa, e que por si só já diz muito sobre importância. E ainda com assinatura em títulos, o clube o liga diretamente ao trinacional, e também ao gol iluminado, no cruzamento do lance. Ele é o tipo de jogador que transforma lado do campo em território. Ídolo de alma, origem humilde, superação e identificação.
Quando o recorte pede representatividade e peso em decisões nacionais, ele entrega. No centro, Falcão, de 1973 a 1980. A régua técnica e tática do meio colorado. O camisa 5 que virou o motor do time. As conquistas sustentam, pentacampeão gaúcho e tricampeão brasileiro. E o material lembra atuações decisivas em mata-matas do Brasileiro, incluindo a semifinal de 1979. Ele não é só elegância. Ele é comando, direção e aceleração na hora certa. É o jogador que organiza o time quando precisa ter paciência, e que muda o ritmo quando o jogo pede coragem. O outro homem do centro é Caçapava, nos anos 70, o volante guarda. A função histórica é clara: equilibrar um time em que todo mundo atacava. Segurar a casa para os craques brilharem. A própria biografia do clube sublinha as taças nacionais de 1975 e 1976 no currículo dele. O legado é o do trabalho invisível, ídolo de base e Beira-Rio, o nome que não precisa de holofote para ser decisivo. Em time histórico, esse tipo de peça vale tanto quanto o craque, porque sem equilíbrio o craque vira ilha. Na esquerda, Carlitos, do rolo compressor, de 1938 a 1951. E aqui o roteiro precisa respeitar a história, porque não dá para falar de Inter sem esse pico cultural. Os números são fortíssimos: maior artilheiro do clube, 485 gols. Segundo o clube, jamais vestiu outra camisa, e ainda carrega a marca de nunca perder pênalti. Era de menos competições nacionais, mas de domínio regional e clássicos com peso enorme. E o material crava um dado absurdo em Grenais: gols em 42 de 62. Isso não é só artilharia, é identidade, é a alma do rolo compressor em números. Agora o ataque. Aqui o corte fica cruel, porque só cabem dois. E o recorte mistura volume de artilharia com liderança em noite grande, para cobrir dois tipos de pressão diferentes. Cláudio Miro, de 1967 a 1974, entra como camisa 9 emblemático. O registro oficial coloca 210 gols. Terceiro maior goleador do Inter, atrás apenas de Carlitos e Bodinho. Ele é referência do Inter pré-trinacional, ajudando a construir a base competitiva que explodiria na década seguinte. Centroavante de área, com marca registrada de pênaltis cavados. É aquele 9 que a arquibancada reconhece de primeira, porque ele representa uma fase em que o Inter já era temido e estava pronto para dominar o país. Ao lado dele, Fernandão, o eterno capitão, de 2004 a 2008. Símbolo do ciclo que conquistou América e mundo. O material sustenta com número e com peso emocional: 77 gols em 190 jogos, segundo a página oficial. O legado é liderança com desempenho em jogo grande. O tipo de jogador que puxa o time quando aperta, quando falta ar, quando a partida vira sobrevivência. Ele não está aqui só para finalizar. Está para acomodar. E isso pesa, porque jogo grande tem hora em que a técnica empata, e o que separa é personalidade e liderança. E agora eu volto no detalhe que eu guardei lá do começo. O minuto do imprevisto. Porque time histórico que não tem plano B vira loteria, e loteria não combina com grandeza. O 12º jogador é D'Alessandro. Reserva estratégico, multiuso, e escolhido por lógica tática. Ele cobre a esquerda e o centro, e ainda entrega a bola parada. Entra como meia pela esquerda por dentro, organizando. Ou como meio-campista central para controle de posse e de ritmo. Ele é o tipo de banco que não entra para tapar buraco. Entra para mudar o jogo, e para manter o time respirando quando a partida pede inteligência. Os números e as taças sustentam tamanho: 529 jogos, 97 gols, 13 títulos, com Libertadores de 2010, Sul-Americana de 2008 e Recopas no pacote. E o motivo é o ponto-chave: ele dá ao time um plano B sem desmontar a estrutura. Quando precisa de criatividade, retenção de bola e decisão em bola parada, ele entrega. E quando precisa esfriar o jogo, ele segura a posse e coloca o Inter de volta no trilho, sem desespero. Só que toda lista assim cobra um preço. O time cabe em 11 mais 1. A história não. Então vem os excluídos notáveis, com motivo objetivo, sem malabarismo, porque aqui o critério é o mesmo do começo. Tesourinha é ídolo gigantesco. Mas fica fora por concorrência direta na faixa direita com o recordista absoluto de jogos, Valdomiro, que também foi pilar do trinacional. É o tipo de corte que dói, mas o recorte privilegia a longevidade somada ao peso do ciclo nacional.
Rafael Sobis foi decisivo em conquistas continentais. Porém, tem menos longevidade e menos volume de impacto no clube do que Fernandão, como 9 histórico, e D'Alessandro, como 12º multiuso com 529 jogos. Aqui não é julgamento de talento. É disputa de encaixe e de peso acumulado. Carpigiani é meia e volante de altíssimo nível no bi-brasileiro. Só que o meio-campo foi montado por complementaridade, Falcão como condução e protagonismo, Caçapava como equilíbrio defensivo clássico, e com Valdomiro e Carlitos fechando lados com peso de era. O recorte escolhe funções que se encaixam sem sobreposição. Dunga tem importância histórica enorme. Mas, comparativamente, menos tempo e menos peso de títulos dentro do Inter do que os escolhidos da espinha dorsal, com foco nos anos 70 e no ciclo continental do século XXI. É mais um corte por permanência e por associação direta às grandes taças do clube. Esse 4-4-2 tenta equilibrar 3 picos do Internacional. O rolo compressor, com força cultural e números quase irreais no contexto da época. O trinacional dos anos 70, com domínio brasileiro e um feito invicto. E o ciclo continental e mundial do século XXI, como prova de grandeza internacional. É um time que não depende de uma era só. Ele mistura potência cultural, domínio brasileiro e grandeza internacional, sem perder o jeito colorado de competir. E é exatamente isso que transforma essa lista em debate. Ela não tenta ser unânime, ela tenta ser coerente, mesmo que doa. Agora eu quero saber de você, mas sem resposta genérica. Qual é o primeiro nome que você tiraria desse time, e quem você colocaria no lugar, com justificativa? E sobre o 12º jogador, D'Alessandro faz sentido como arma de mudança, ou você colocaria outro no lugar dele? Comenta aí que eu vou responder, deixa o like e sua inscrição, ativa o sininho para fortalecer. E compartilha com um amigo que sempre discute escalação. Até a próxima!